Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês me conhecem, eu sou o Ricardo e sempre aqui com você, trazendo informações polêmicas e vídeos aqui que nós recebemos e nós colocamos aqui para nós estarmos discutindo e trazendo a nossa opinião a respeito desse assunto. E hoje eu tenho um assunto bastante polêmico, gente, e bastante triste para falar, mas a gente, como sempre, né, temos que falar a respeito desses assuntos. Olha só, gente, suposto pastor porque é um desconhecido que ninguém sabe quem é, né? Essa é a verdade. Apareceu aí com essa polêmica e acabou revoltando as pessoas na internet e com certeza, né, os familiares, aqueles que conhecem, que conheciam, né, o cantor, compositor, evangelista, né, que ganhou muitas almas aí, o irmão Lázaro, e também vereador, né, ali pela Bahia, né, cidade que ele era vereador, mas falando, gente, esse suposto pastor fala que o irmão Lázaro foi para o inferno, ele pegou o Covid, né, todo mundo sabe aí, 19, morreu, e segundo ele, o irmão Lázaro foi para o inferno porque desobedeceu a lei. Gente, meu Deus do céu, que absurdo. Vou colocar o vídeo aqui para nós estarmos assistindo e nós vamos comentar a respeito desse descalabro aqui, desse infeliz que é um desconhecido que ninguém sabe quem é, beleza? Daqui a pouco nós voltamos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós vemos aí o nosso cantor Lázaro aí, que foi fazer o show, e quando saiu de lá, pegou o coronavírus e foi direto para a UTI. O nosso irmão Lázaro, meu irmão, se ele vir morrer nesse momento, desse coronavírus, por estar fazendo show, pode acreditar que ele vai para o inferno. Isso aí é certo. Por estar descumprindo a lei, né, que muitos que não são evangélicos estão fazendo. Nós não podemos se fazer o que o povo que não é evangélico faz, não, meu irmão. Nós não podemos se comportar como eles, não. A nossa visão tem que ser diferente. A nosso linguajar tem que ser diferente. Nós não podemos se comportar conforme as pessoas que não são cristãos. As pessoas que não são cristãos, o comportamento deles é diferente que o nosso, mas nós temos que se comportar nesse momento como cristão, respeitar. Respeitar a lei dos governadores, respeitar a lei dos prefeitos. Não faz bagunçar o colheita velha, meu irmão. Se o irmão Lázaro morre nesse momento, que ele pegou o coronavírus, que estava lá fazendo show, com uma porção de gente aglomerado, sabendo que não podemos aglomerar a multidão de pessoas nesse momento, por vaidade dele, por ganância dele, porque isso é ganância do homem, cara. A realidade é essa. Isso é ganância. Se ele morrer, porque pegou o coronavírus no meio da multidão lá, descumprindo a regra do coronavírus, que não pode ficar aglomerado nesse tempo, não pode ficar no meio de uma opção de pessoa, nem cantor evangélico, nem cantor que não canta música evangélica. Há muitos pastores que estão juntando as tuas ovelhas no meio de uma porção de multidão. Tem pastores que estão pensando que vai levar nesse momento a igreja dele à salvação. Pastor, você está levando a tua igreja, se a tua igreja pegar o coronavírus e morrer porque está aglomerado no meio de uma porção de gente, a tua ovelha vai para o inferno. Você não está levando a tua ovelha para a salvação nesse momento. Porque você não está pensando na tua ovelha, você só está pensando em você. Você só está pensando no status da tua igreja. O que a igreja representa para você. Mas você não quer entender o que a igreja representa para esse povo nesse momento. A igreja tem que ser a primeira a respeitar. A igreja não pode se comportar conforme o mundo. Nós não vamos ir para o inferno porque nós vamos ficar em casa e não vamos para o culto, não. Nós podemos receber. Opa, estamos de volta e nós vamos aqui falar sobre esse assunto, né? Como eu coloquei aqui, a respeito desse suposto pastor aí. Ninguém sabe quem é, mas se intitula pastor. Fazendo aqui um juízo sem ser Deus, sem ser Jesus Cristo, mas ele fez o juízo aqui, não somente do Lázaro, né, mas de outras pessoas também. Segundo ele, aquele que desobedece
Aquele que desobedecer à lei e sair por aí. Lei não, né, gente? Lei é uma coisa e decreto de governador e prefeito é outro. O decreto ele é criado para fazer-se cumprir a lei. Então, nada mais além disso. O que nós devemos cumprir é aquilo que está na lei. É aquilo que está na Constituição. A Constituição é a nossa carta magna que rege as leis do nosso país. Então, decreto é uma coisa e lei é outra. Então, qualquer decreto que vai contra uma lei, ele é inválido. É o que está acontecendo. Pois nós sabemos que a Constituição, ela nos dá o direito, ela nos garante, na verdade, ela é para garantir os nossos direitos e também nos cobrar os nossos deveres. Então, nós sabemos que existem as leis para que venha a ser cumpridos os nossos direitos e os nossos deveres. Nós temos o direito da vida, mas nós temos o dever de não matar. Então, esse é o princípio. Agora, esses decretos que são direcionados por governadores, prefeitos, gente, esses decretos, sinceramente, são apenas decretos que fazem cumprir a lei. Então, esse decreto que criaram a margem da lei, esse decreto ele é inconstitucional. É o que os juristas estão falando aqui. Aí me vem um imbecil, né? Um imbecil disfuncional falando a respeito disso. Falando que o irmão Lázaro foi para o inferno porque ele desobedeceu a um decreto de um político qualquer aí, de um governador ou de um prefeito. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter mais ciência. Então, a primeira coisa aqui que eu quero falar, ou antes de eu entrar já nesse assunto, já quero convidar você aí para deixar a sua participação, seu likezinho. Se você puder, se inscreve no canal, nos ajude aqui. E vamos juntos aqui fazer a nossa parte aqui como cidadão. Então, trazendo informações, trazendo polêmicas aqui para você, é o que nós temos feito aqui no nosso canal. E eu convido você para nos ajudar aqui, beleza? Deixe seu likezinho, se você gostar do vídeo, e não se esqueça também de deixar o seu comente, gente, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Seu comentário é muito importante para nós respondemos aí, procuramos estar respondendo os seus comentários aí, mas comente também, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, se inscreve no canal aí, tá bom? Mas vamos lá, eu gostaria de falar algo aqui rapidinho, e depois utilizar a Bíblia, porque, gente, eu vi aqui que esse pobre coitado, pastor, mas é um pobre coitado, que não tem ciência nenhuma das escrituras sagradas, e muito menos, como eu disse aqui, de princípios, de leis, e outras coisas mais aí. Mas eu vi que é um falastrão que usou de uma polêmica para poder acabar se tornando conhecido aí. É sempre assim, né, gente? Pessoas imbecis fazendo imbecilidade e acaba chamando a atenção. Então, é o que acontece. Mas vamos lá. Então, o suposto pastor, o nome parece que é Fernando, né? O nome desse suposto pastor aí, que todo mundo é pastor hoje, gente. Hoje todo mundo é pastor, né? O cara cuspiu ali, é pastor. O cara montou uma porta de bar ali, é chamado de pastor. Gente, só usando aqui essa expressão mais exagerada aqui, só para, mas claro, o cara abriu uma salinha no fundo da casa dele ali, da garagem da casa, já é chamado de pastor. Então, o cara tá pastoreando ele, a mulher e o filho, já é pastor. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Mas, infelizmente, nós vemos aí que esses caras adeptos, adeptos da esquerda, adeptos aí do comunismo, adepto do lulismo, pessoalismo, adepto desses caras, desses segmentos ideológicos, acabam falando esses tipos de bobagens, acusando as pessoas de cometer crime, de infringir leis. Mas, gente, o irmão Lázaro não infringiu lei nenhuma. Pelo contrário, ele está fazendo aquilo que a Bíblia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele era um ganhador de almas através da sua música, porque ele era um músico, um cantor conhecidíssimo pelo Brasil inteiro e pelo mundo, e tanto que parou a internet, a sua despedida, a sua morte, aí
comoveu a internet, comoveu até o presidente da República, gente. Até o presidente da República reconheceu a importância, né, que o irmão Lázaro teve para a sociedade brasileira e com certeza fora aí. Agora, um pobre coitado fazendo um julgamento de valor, porque isso é julgamento de valor, falando que a pessoa foi para o inferno porque ele estava cantando, fazendo aglomeração no tempo de pandemia. Gente, pelo amor de Deus, a Constituição nos dá direito de culto, mas estava disseminando o vírus. Mas aí eu pergunto, por que que as pessoas que morrem, que acabam pegando o vírus dentro dos ônibus, metrô lotado, dentro de supermercado lotado, hospital lotado e tal, por que que essas pessoas que pegam o vírus morrem e não vão para o inferno? Por que que você não citou isso? Não tem lógica. Entenda o que você está falando, seu imbecil, incompetente, disfuncional. Essa é a verdade. Mas vamos lá. A lei, como eu disse, o decreto, né? Lei é uma coisa, decreto de governos e prefeitos, na verdade, elas não é lei. Ela é apenas, se cria esses decretos, se cria essas PECs para poder fazer se cumprir uma lei que já existe. Então, tipo assim, existe a lei de não matar. Aí se cria uma PEC, não matarás, vamos dizer assim, né? Isso é a lei, não matar. Se você matar, você vai preso. Agora, existe o matar em autodefesa. Aquela pessoa que se defendeu ali no momento que a sua vida está em risco, porque a Constituição ela fala muito bem que nós temos direito à vida. Se a outra pessoa tenta tirar a sua vida, você pode agir em legítima defesa a favor da sua própria vida, porque a sua vida é importante, assim como a da pessoa. Então, se você acabar em autodefesa, tirando a vida daquele meliante, você não é preso, porque você foi se defender a sua integridade e a sua vida, né? Agora, se cria uma PEC ou um decreto de que matar em autodefesa é crime, a verdade, o decreto é só um decreto que faça se cumprir a lei, mas esse decreto ele não tem valor a mais do que a lei. Então se o decreto disser que você matar com o sentido de se defender, e isso for votado e for comprovado, aquilo não é uma lei, aquilo é um decreto apenas. Aquilo é para fazer se cumprir a lei, que é não matar. Mas se você matar em autodefesa é uma coisa, né? Não estou aqui incentivando nada, pelo amor de Deus, gente. Estamos fazendo uma analogia aqui. Mas é isso aí. Agora, existe a lei constitucional, que é a lei de ida e vinda, que está na Constituição, o direito a culto, que é o artigo 5º da nossa Constituição, que fala, nós temos direito de expressão, nós temos direitos, né, constitucionais, isso é uma lei, isso é um direito constitucional. Nós temos direito de ir e vir, nós temos direito de culto, nós podemos se reunir em culto. Agora, se criou um decreto, se criou uma PEC, um decreto, ou que seja, né, para poder impedir as pessoas de se reunir, de se manifestar, de sair, de ir trabalhar, de abrir o seu comércio. Isso está indo contra a lei. Esses decretos que eles criaram, que governadores e prefeitos criaram, isso sim é contra a lei. Esses decretos não é para ser obedecido porque está indo contra a lei. Aí alguém vai falar, mas eles fizeram esses decretos para poder proteger, porque é uma lei de segurança, é uma lei é uma lei da saúde, é uma lei que protege as pessoas, que vai proteger as pessoas de não pegar uma enfermidade. Gente, está indo contra a lei, é uma PEC que está indo contra a lei. Desde quando você usa um decreto para poder inibir as pessoas de fazer aquilo que é lei, então não é constitucional, tá? Então isso não é constitucional, isso é contra a lei. Mas tudo bem, passando isso, falando sobre isso, agora nós temos a respeito da Bíblia Sagrada. O primeiro exemplo que nós temos sobre a Bíblia Sagrada é que Jesus quebrou os paradigmas
quebrou todos os paradigmas da lei, dos princípios daquela época, né? Dos direitos daquela época. Antigamente não se podia o leproso, porque naquela época a lepra era uma doença que era contagiosa, então era lei que os leprosos eles não podiam entrar na cidade, eles não podiam estar diante da multidão de pessoas que eram sãs, eles tinham que ficar afastados da multidão por causa da lepra. Aí Jesus quebrou todos os paradigmas da lei daquela época. O que Jesus fez? Obedeceu a lei? Não. Então Jesus foi para o inferno porque Jesus desobedeceu a lei de Moisés, que dizia, né? Que dizia, na verdade, os 613 estatutos do povo daquela época, porque os 10 mandamentos eram uma coisa, mas os estatutos do povo judeu era outra coisa, que era a base da lei, mas as leis de Moisés, que foi dada por Deus, foi os 10 mandamentos ali, que nós sabemos muito bem qual é o sentido dos 10 mandamentos. Agora, esses estatutos, ele tinha esse princípio que o leproso ele tinha que ficar afastado. Aí, se a pessoa fosse curada da lepra, ela tinha todo um processo para poder chegar até voltar à sociedade novamente. Ela tinha que ir ao sacerdote, fazer um monte de coisa lá para depois poder voltar. Mas aí o que acontece? Lá no livro de Levítico você vai ver isso. Aí Jesus saía do seu redil ali e ia até onde estava o leproso. Uma certa vez Jesus estava descendo, passando por uma cidade, ou por um vilarejo, na verdade, né? Um vilarejo ali onde tinha vários leprosos. E vinha de encontro de Jesus 10 leprosos. E esses leprosos começaram a avisar Jesus que eles eram leprosos, né? Iam gritando para poder avisar, olha, nós somos leprosos, não chegue perto de nós. A lei proíbe de você chegar perto de nós. Mas ele sabia que ali existia um que podia curá-los daquela enfermidade. Mas aí eles romperam essa lei e foram até Jesus, e Jesus foi até eles. Então Jesus deveria ir para o inferno. Jesus não deveria ter ressuscitado e nos dado vida. Jesus deveria ter ficado no inferno porque Jesus descumpriu a lei. Gente, é uma imbecilidade total. É uma pequenez de entendimento esses tipos de pessoas. Jesus rompeu com isso, foi lá, curou aqueles 10 leprosos, mas aí apenas um dos leprosos voltou para agradecer Jesus. Outra coisa que aconteceu também, quando aquela multidão que vinha descendo com uma pessoa que tinha, um jovem, né, que tinha morrido, e não podia se tocar em pessoas mortas no caixão e tal, todas essas coisas, era lei. Mas Jesus descumpriu essa lei. Jesus foi lá, tocou no defunto, ressuscitou o morto e devolveu aquele morto à mãe. Então Jesus tinha que ir para o inferno também por causa disso? Por favor, né? Ô, meu amiguinho, leia a Bíblia, vai aprender um pouquinho da Bíblia. Mas vamos lá, para nós encerrarmos aqui, Evangelho de João, capítulo 14, verso 47, diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, em vez de você ficar julgando as pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, levando a sua palavra, em vez de você fazer isso, por que você não perde um pouquinho do seu tempo a falar de Jesus, a levar Jesus a essas pessoas, orar? É que nem muitos cristãos estão fazendo, orando na frente de hospitais, orando por enfermos. Por que você não faz isso? Porque Jesus ainda cura. Jesus cura, Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda expulsa demônios. Então, deixa de ser ignorante, deixa de ser, de querer aparecer com esse discursinho imbecil e faça algo para Deus verdadeiramente. Então, gente, voltando aqui à questão desse suposto, porque na verdade para mim é um pobre coitado que só quer atenção, né? Que está afastado de atenção e ele precisa de atenção. Mas ele falou bastante sobre desobedecer. Porque essas pessoas desobedeceram o decreto, desobedeceram a lei. Não, ninguém desobedeceu a lei.
as pessoas estão nos seus direitos, se as pessoas estão voltando para os seus trabalhos, se as pessoas estão saindo para as ruas, usando máscaras, que é uma forma de proteção, álcool em gel e tal, elas já estão cumprindo um decreto. Agora, o que não pode acontecer é isso, proibir as pessoas de cultuar, sendo que o culto ele está dentro da Constituição. Nós temos o direito de culto, de nos manifestar a nossa fé, estar, sim, no lugar de adoração. A igreja, ela é o último reduto que as pessoas que crê, que têm fé, eles vão buscar. Tá? Se a medicina desenganou, com certeza as pessoas vão buscar a igreja, vão buscar a Deus, vão buscar alguém de fé para poder ajudar essa pessoa. Então, fecha a sua boquinha, essa boquinha infeliz, e pede perdão aí pela sua babaquice de falar que o irmão Lázaro foi para o inferno porque ele desobedeceu a um decreto. Ah, gente, pelo amor de Deus, é cada coisa, né? É cada coisa que a gente precisa estar consertando que dá até pena, né? Eu sou evangélico, sou cristão, tenho fé em Deus, tenho conhecimento teológico, e procuro usar esse conhecimento teológico não para desconstruir aquilo que a Bíblia construiu, mas nós estamos corroborando com aquilo que a Bíblia nos ensina a cada dia, amém? Então que isso possa servir aí de consolo para a família, né? Para a família aí do nosso querido e ganhador de almas aí, que ganhou muitas almas através dos seus louvores, das suas adorações aí. Para fechar aqui, 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, olha só, leia esse texto, viu, o suposto Fernando pastor aí. Diz assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor é isso. Esse é o amor. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então não ache que as suas palavras ela está fazendo efeito. Não, pelo contrário, ela está afastando pessoas que precisam do amor de Deus. Então você julgar uma pessoa que morreu porque estava com pegou uma enfermidade por estar fazendo a vontade de Deus, você é um pobre coitado, tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, não se esqueça, deixe seu comentário. Se você puder aí, deixe seu likezinho para ajudar aqui o canal. Beleza? Até mais.